Olá, gente. Agora falar dos tipos de operações aritméticas que temos em Lua. A maioria é bem comum, não deve ser muito estranho para ninguém. Então, soma, subtração, multiplicação, divisão comum. Então, aqui seria a divisão float. Ela vai pegar os dois números e vai dividir. E não vai ser divisão inteira nem nada, né? Mesmo que os dois números sejam inteiros. Divisão piso, né? Divisão inteira também é o que a gente costuma chamar, né? Que daí sim, essa é a divisão, vai pegar dois números inteiros e vai apenas pegar o resultado inteiro, né? Que seria a mesma coisa que fazer o piso, né? Por isso o floor. O módulo, né? O resto, beleza, normal. Talvez o que seja um pouco mais esquisito é a exponenciação, a gente usa o chapeuzinho. E daí o negativo na frente do número, né? O negativo, tipo, se escrever menos 5, né? Só esquece negativo. Vou mostrar alguns exemplos aqui no terminal, então. Então, Lua 5.4. O jeito que Lua funciona é assim. Se você está fazendo a operação entre um int e um float, ele vai converter para float, sempre. Se você está fazendo entre dois ints, vai depender um pouco do caso. Se você está fazendo uma operação entre dois ints, que o resultado é garantidamente um int, ele vai manter como int. Agora, se o resultado pode ser um float, ele vai converter em float. Por exemplo, se eu fizer 5 mais 3, vai dar 8. Beleza, dois ints, soma de ints é sempre um int. Agora, por exemplo, se um deles fosse 3.1, vai dar aqui, né, mesmo que fosse tipo 3.0, ainda assim daria um float, né, porque um deles é float. A multiplicação também, agora, por exemplo, a divisão, né, 5 dividido por 3 vai dar um float, então ele vai converter em float. Mesmo que fosse uma divisão exata, né, tipo 10 dividido por 5, ele ainda converteria em float. E daí o resto, né, a divisão inteira, ele vai transformar em int mesmo, né, mesmo que não seja exato, como era o caso do 5 por 3, né, dá 1, beleza. E claro, você não pode fazer essa operação se os números forem floats. Mesma coisa o resto da divisão, né, ele tem que requer que os dois sejam ints. E a exponenciação, né, aquela nova, ela vai fazer, né, 5 elevado a 3 nesse caso, bem simples de entender. A exponenciação, ela não garante que o resultado vai ser um inteiro, porque eu poderia elevar um número negativo, né? Por exemplo, se eu elevar menos 3, vai dar um float. Então, mesmo os dois sendo ints, o resultado pode ser float. Então, por isso que a exponenciação vai dar um resultado em float. E aqui, até nível de curiosidade, o que ele faz aqui é que ele chama a função poll do math.h lá do C. É literalmente isso que ele está fazendo aqui quando você faz isso, tá? Então, acho que aqui não tem nenhuma surpresa muito grande. Um detalhe interessante de comentar, tá? Só porque é uma daquelas coisas que só porque você pode fazer, você não deve. Que é você fazer, por exemplo, uma soma entre um número e uma string que pode ser convertida em número. Isso não vai dar erro e vai funcionar, ele vai fazer como se fosse uma operação normal, né? Basicamente o que ele vai fazer é pegar o número da string e vai converter num número mesmo e daí fazer a operação. Mas evitem fazer isso, porque aqui você está fazendo uma operação entre dois tipos diferentes, isso não é bem definido. Então, é uma daquelas coisas, ok, você pode fazer, mas por favor não faça. Uma outra coisa que não é uma operação aritmética, mas que quero comentar aqui também, são duas operações de string. Uma delas é a concatenação, que é você juntar duas strings. Então, se eu quero fazer, por exemplo, print, eu quero printar o hello, ou melhor, vamos dizer assim, eu tenho o S1 hello, e o S2 espaço word. E eu quero printar essas duas strings concatenadas, né? Ou seja, elas juntas. Não usam mais, em algumas linguagens é mais, mas aqui não. O que a gente usa é dois pontos. Você faz assim, juntou as duas strings, né? Então, concatenação de strings é feito com ponto, ponto. E a outra é o operador de comprimento. Ele vê o comprimento de uma string e também de uma table, mas quando a gente fala de table a gente fala de novo. Então aqui se eu faço print hashtag S1, veja que você não precisa botar parênteses. Eu pelo menos eu tenho vontade de botar parênteses porque parece uma função, né? Mas não precisa, você pode colocar direto. E ele vai falar qual é o tamanho, né? Quantos caracteres tem. Só tem que tomar um pequeno cuidado, porque o que ele faz aqui é que ele vê... Não é bem que ele vê o número de caracteres, você pode até ver aqui no manual de referência. O comprimento de uma string é o número de bytes. Não é bem o número de caracteres. Então, se eu tenho, por exemplo, uma string alô com acento, assim,
se eu faço print do tamanho dela, né, a gente pensaria que daria 3, mas não, vai dar 4, porque aqui é como se ele tivesse 2 caracteres. Né? Vocês podem até ver tabela ASCII, essas coisas, não existe esse caractere na tabela ASCII. O que ele faz, ele bota primeiro o e depois o acento, ou o contrário, agora eu não lembro. Mas a questão é como se isso aqui fosse 4 bytes, tá? Então, apenas um detalhe para tomar cuidado. Mas, de maneira geral, a gente não usa muito acentos e a gente não vai tratar muito de manipulação de string nessa série, tá? Mas quis comentar aqui porque é um dos assuntos básicos e também são operações muito importantes.